a mais um painel do Iniciando na Advocacia. Agora nós vamos falar sobre o Juizado Especial de Pequenas Causas, o famoso JEC. Estamos aqui com o Dr. Fernando Salles e a doutora Josiane Fernanda Sartori, que é a presidente da Comissão da Jovem da OAB de Leme. Eu passo a palavra agora ao nosso amigo Dr. Fernando para as considerações. Oi, Carol. Oi, Josiane. Eu não falo doutor, viu? Porque eu sou aqui, é tudo informal. Então, oi, Carol. Oi, Josiane. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Falar para a Jovem Advocacia. Eu também sou jovem, só que eu sou jovem há mais tempo, né? Eu falo isso aí para a Carol. Eu sou da Comissão do Jovem há mais tempo, né? Há bem mais tempo, né? Mas é um prazer estar aqui falando com vocês e poder falar sobre um tema desse, que é um tema que eu gosto muito, que é do Juizado Especial, né? Então, começo agradecendo aqui o convite para estar aqui com vocês. Sigo em frente? Então, sigo em frente. Então, vamos falar de JEC, que é o que me interessa, né? É o assunto que nos traz aqui os juizados especiais. Nós vamos falar de Juizado Especial Civil, Lei 9.099, tá? Esse que é o foco aqui. Até porque de interesse da jovem advocacia. Quando a gente começa na advocacia, né, a gente procura os caminhos aí para a gente se desenvolver na profissão, invariavelmente, assim, isso eu digo em razão da maioria, né? A gente começa pegando causas pequenas, né? A gente pega aquele problema da tia, né? Do vizinho, do amigo de infância que veio procurar, é normal, né? Porque todo começo é difícil, né? E o começo na advocacia é difícil, né? Claro, eu digo assim, né, na maior parte. Tem gente que já sai da faculdade trabalhando num grande escritório, tem família que já tem escritório e tal, mas a maioria de nós não, a gente começa na raça, né? Então, a gente tem que se virar, né, com aquilo que sobra para a gente, né? Essa é a dificuldade que todo jovem advogado tem, é o começo. E, invariavelmente, você vai ter algum problema ali pequeno, né, que justifica você ir ao juizado. Então, eu sempre digo que o juizado é uma porta de entrada para a jovem advocacia, né, por N fatores, né, que a gente vai falar um pouquinho aqui no decorrer dessa breve exposição que eu vou colocar para vocês aqui falando do juizado. Eu mesmo, eu tiro isso como meu exemplo, porque eu comecei advogando no juizado muito, né? Não era a Lei 9.099 ainda, né? Então, tem coisa que a gente vai ter que entregar aqui um pouquinho, vou ter que falar dessas coisas meio complicado, né? Mas tudo bem, né? Eu sou advogado desde o século passado, então eu peguei a lei antiga, né? A lei dos juizados de pequenas causas. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês, um pouquinho da história do juizado, e que se confunde um pouquinho com a minha história como advogado. Né? A lei do juizado atual é de 1995, é a Lei 9.099. É uma lei importante, eu vou dizer, apesar dos pesares, é uma lei importantíssima. Tá? Do ponto de vista do processo e do processo civil, ela é uma lei muito importante, tá? Porque acontece o seguinte, veja, existem causas que não interessam, e aqui eu não estou falando, não é nenhum demérito, mas existem causas que não interessam para o advogado, né? A pessoa vai te procurar no seu escritório e diz, olha, eu comprei um liquidificador, eu paguei R$100 e ele não está funcionando, e eu quero processar a empresa que me vendeu. Você fala, mas meu amigo, quanto você vai me pagar para eu processar por R$100? Não é? Isso é uma realidade. É uma realidade. Então, o que acontece? Muito tempo atrás, essas causas ficavam abandonadas, fora do judiciário. Não tinha onde ir reclamar. Não é? Causas de pequeno valor, pequeno mesmo. Né? E o judiciário, com todos os problemas que a gente sabe que o judiciário tem, né? E um dos problemas que o judiciário tem para nós é o custo, porque é muito caro demandar, né, nesse país, muito caro. A pessoa para entrar com processo tem que pagar custo, tem que pagar advogado, aquela história toda.
Então, havia a necessidade de contemplar essas causas pequenas, as chamadas pequenas causas, né? Porque elas ficavam fora do judiciário. E aí, então, em 1984, 1984, surgiu uma lei para isso, que era a lei dos juizados de pequenas causas, tá? Porque eram realmente para pequenas causas. Surgiu esse juizado de pequenas causas como uma alternativa para as pessoas que não tinham condição de ir brigar na justiça comum. E por que? Qual era a principal ideia dessa lei? Além de ser de pequenas causas, era garantir o acesso gratuito à justiça e a desnecessidade de ter um advogado. Quer dizer, os dois pontos relevantes que tornam difícil o acesso à jurisdição, porque é o dinheiro que torna difícil o acesso à jurisdição, eles foram colocados de lado. Por isso que essa lei foi importante, a lei das pequenas causas. Com a evolução, né, e como deu certo essa lei das pequenas causas, eu vou lembrar para vocês que a gente teve, em 1990, uma outra lei importante, que foi o Código de Defesa do Consumidor, 1990. Então, veja, 84, 90. O Código de Defesa do Consumidor entra em vigor, falando em justiça consumerista, justiça célere, inclusive em juizados. A lei de 84 já não servia mais. Por quê? Porque agora você já tem um outro viés para esses juizados, a defesa do consumidor. E eu não preciso dizer, olha, vocês são muito novas, né? Vocês já nasceram com o Código de Defesa do Consumidor aí, né? Já é uma realidade desde sempre. Mas não tinha Código de Defesa do Consumidor. O consumidor, ele era desamparado de todo jeito. Com o Código de Defesa do Consumidor, o consumidor se tornou amparado e mais confiante de ir à justiça. Resultado, aquela lei das pequenas causas se tornou inefetiva. Precisava de uma coisa melhor. Então, em 95, veja, Código de Defesa do Consumidor 90, discute, em 95, aprova uma outra lei, Lei 9.099, entra em vigor, tratando dos juizados especiais cíveis. E a mudança aí vai ser completa. E é importante verificar isso, porque, veja, até uma diferença sutil, né? A gente estava falando de juizado de pequenas causas. Agora nós estamos falando de juizado especial cível. Não se fala mais de pequenas causas. Até porque, e eu falo sempre isso, não estamos mais tratando de pequenas causas. A partir do momento em que eu tenho a possibilidade de levar à justiça, no juizado, uma causa que tem um valor de até 40 salários mínimos, 40 salários mínimos hoje dá o quê? 42 mil reais ou mais. Não é pequenas causas, né? Quem me dera eu tivesse todo dia no meu escritório uma pequenas causas de 40 salários mínimos, né? Seria ótimo, né? 40 mil reais é muito dinheiro, muito dinheiro. Então, veja, não se deve mais encarar o JEC como sendo um juizado de pequenas causas, mas sim como ser uma forma alternativa de uma justiça mais célere. Essa que é a ideia, né? Acho que foi isso que o legislador pretendeu. E foi por isso que ele fez a Lei 9.099, né? Que é isso que a gente tem hoje. Tá? Então, assim, é importante, primeiro de tudo, levar em consideração isso. Não estamos diante de pequenas causas. Tá? São causas de valor expressivo. E eu vou além, porque eu falo isso, sempre, um detalhe que escapa das pessoas. Eu tenho a competência do juizado hoje, pela Lei 9.099, ela se dá de duas formas. E a primeira é a econômica. O artigo 3º, ele fala lá no inciso 1, causas até, o juizado é competente para causas até 40 salários mínimos. Só que mais embaixo ele diz, ele é competente para causas qualquer que seja o valor. Então, ele vai levar em consideração a natureza da ação.
E eu ponho aqui para vocês, qualquer que seja o valor, por exemplo, para acidente de veículos terrestres. Uma Ferrari pode bater numa Lamborghini e esse acidente pode ser julgado no juizado. Sabe quanto foi para consertar a Ferrari? Custou 100 mil reais. 150 mil reais. Posso processar no juizado? Posso. Por quê? Porque eu não levo em consideração o valor da causa, mas sim a natureza da ação. Tá? Honorários advocatícios, honorários de profissional liberal. Posso cobrar no juizado? Posso. Tenho limite de valor? Não. O cliente deixou de me pagar lá 150 mil de honorários. Vou processar no juizado, eu posso? Posso. Ah, mas não é 40 salários mínimos? Nesse caso, não. Porque eu não levo em consideração o valor, eu levo em consideração a natureza da causa. Então, veja, nós estamos falando de um juizado que pode ter causas aí de valor muito alto, além dos 40 salários mínimos. Tá? Então, não se pode falar em pequenas causas. Temos que falar aqui em causas de valor considerado. É isso que a gente tem que pensar, né? Então, a jovem advocacia, né? Tomara que vocês peguem o acidente de Ferrari aí todo mês, né? Mas vou dizer para vocês, tá valendo desde o liquidificador até o acidente com a Ferrari, né? O espectro de abrangência dos juizados é muito grande. É muito grande. Né? Mas qual é a vantagem? O que é que a gente tem de bom? Vamos começar falando do que a gente tem de bom, depois eu vou falar o que a gente tem de ruim, tá? Porque tem coisa ruim também, né? Não fiquem achando vocês que é tudo maravilha. O que a gente tem de bom, né? Primeira coisa, o acesso ao juizado é gratuito, tá? Você, para ingressar com uma ação no juizado, você não tem que pagar custas. Isso é aquilo que eu falei da facilidade, de facilitar o acesso à jurisdição. Então, assim, vamos colocar dessa forma, para ingressar com a ação, o autor não precisa recolher custas. Não é que não há custas, mas não há custas para ingressar com a ação. As custas do processo, e veja, o processo não é gratuito, né? O processo é pago, todo o processo é pago. Processo, então, as custas desse processo, elas serão pagas no caso de eventual recurso. Então, eu posso entrar com a ação no juizado, e eu sei qual é o problema. O problema é o seguinte, que você está aí, começando a sua vida na advocacia, né? Alugou uma sala, montou seu escritório lá, o cliente que vai aparecer para você de primeiro, ele não vai querer pagar nada de custos. Ele fala, mas eu tenho que pagar, além de tudo, ainda tem que pagar, né? É sempre que a gente ouve isso do cliente. Fala, tem que pagar, né? Para entrar com o processo, tem que pagar. Mas o que eu posso fazer, então? Aí você pensa, pessoal, olha, a gente pode entrar no juizado. No juizado você não paga nada, né? Então, é uma saída. É uma saída para o seu cliente que não tem dinheiro para pagar as custas do processo ou que não quer pagar as custas do processo, né? Há a possibilidade de eu entrar no juizado. Temos que sempre pensar nessa possibilidade. Então, o acesso é facilitado porque não tem custas nesse primeiro momento. Falei, as custas existem e elas vão ser pagas no caso de eventual recurso. Ou seja, aquele que perdeu a ação no juizado, né, e não se conforma com a decisão, ele quer recorrer, ele vai ter que pagar as custas do processo, né? Tem as custas do recurso, que a gente chama de preparo, né? E tem as custas do processo. Aqui em São Paulo, a gente vai recorrer no juizado, a gente engloba todas essas custas no momento que você paga o preparo, né? O preparo é 4% e as custas equivalente a 1%, você paga 5% do valor da condenação ou do valor da causa, conforme o caso, né? Que as custas já estão englobadas ali. Quem paga as custas? Quem for recorrer, seja o autor, seja o réu, tá? O autor, se perder e quiser recorrer, vai pagar as custas também, tá? Então, as custas, apesar de não serem exigidas no primeiro momento, né? E o que facilita realmente, mas a gente tem que atentar para isso. Não é isento de custas. Você vai pagar custas se tiver que recorrer. A isenção viria no caso da gratuidade, né? A pessoa entrou com a ação, pediu a gratuidade, o juiz deferiu, né?
A pessoa entrou com a ação, pediu a gratuidade, teve a sorte de o juiz deferir, né? Porque está cada vez mais difícil conseguir a gratuidade, né? Está impressionante, né? Se é desembargador, tudo bem, né? Desembargador tem direito à gratuidade, como a gente viu o STJ falar recentemente, né? Mas o coitado do Zé, que é meu cliente lá, que ganha um salário mínimo, esse coitado não tem direito a ser gratuito. Mas, de qualquer forma, você conseguiu a gratuidade, ok. Não conseguiu, vai ter que pagar, né? Quando recorrer. Uma coisa interessante, tá? Já que nós estamos falando de dinheiro, de despesas, uma coisa interessante no juizado é que na sentença de primeiro grau, não há condenação em honorários. Esse é outro facilitador, né? Então, eu vou entrar com uma ação no juizado, né? Olha o risco. O cliente quer entrar com a ação, você fala, olha, não sei, isso aí não sei se você vai conseguir alguma coisa, né? Não, mas é dano moral, eu quero dano moral, porque o dano moral, o cliente já sabe tudo, porque ele olhou no Google, né? Ele vem lá, dano moral, blá. Aí você chega e fala, não, mas olha, não é bem assim, né? O tribunal não entende muito que, né? Chamou de bobo, vai dar dano moral. Aí acontece, ele quer. Você fala, ok, então assim, nós vamos entrar, a vantagem é entrar no juizado. Por quê? Porque se você perder a ação e ficar por isso mesmo, você não vai ter que pagar honorários da parte contrária. A sentença de primeiro grau nos juizados não condena o perdedor a honorários advocatícios. Não é? Então, isso é um outro facilitador. Onde é que vem os honorários? Se aquele que perdeu recorrer e no recurso ele perder de novo. Aí o colégio recursal, a turma recursal, vai arbitrar honorários para ele pagar. Tá? Mas na primeira etapa, se a pessoa se concordar com a primeira decisão, não vai pagar honorários nenhum. Tá? Então, também é um facilitador para o juizado. Olha só, nós já temos 2 facilitadores aí ligados à questão financeira. Né? Você não paga custas e não vai ter honorários se eventualmente você perder a ação e se conformar com a sentença. Né? Não vai ter honorários de sucumbência para a parte contrária. Muito bem. Eu vou falar um terceiro facilitador que não nos interessa, tá? Para nós aqui, que ninguém nos ouça, mas a Lei 9.099 permite que a parte reclame sem advogado. Né? Então, temos esse lado. Ele é um facilitador realmente, né? Não é algo que nos interessa muito, mas não deixa de ser importante. Então, o que diz a lei? Né? Se a causa versa sobre um valor de até 20 salários mínimos, a parte não precisa de advogado. Vamos dizer assim, ela tem o juspostulante. Né? Até 20, é como no seu trabalho, até 20 salários mínimos aqui no juizado, ela pode reclamar pessoalmente e não precisa estar representada por advogado. Né? A lei dá a ela, então, a capacidade postulatória nessa quesito. Veja, é claro, isso aí você vai dizer, mas tudo que tira o advogado não é bom para a gente, né? Tá dando, a lei está criando aí, está tirando o nosso sustento, né? Ao estabelecer esse tipo de situação. Mas veja, é importante, por quê? Porque eu comecei falando, existem causas que não interessam para o advogado. Não interessa, né? Você vai sair do seu escritório para movimentar um processo para ganhar quanto? R$50? Não dá, né? Não dá, e você está pagando para trabalhar, né? Então, você vai cobrar quanto? Se o liquidificador custou R$150, você vai cobrar quanto seu cliente? Né? Então, tem coisas que o advogado não vai fazer. E para essas coisas, que é realmente o objetivo maior, deveria ser o objetivo maior dos juizados, não precisa de advogado. Né? Por isso que já se estabeleceu uma situação. Agora, cá para nós, eu vou dizer, eu acho o valor exagerado. 20 salários mínimos, nós estamos falando de R$20 mil. R$20 mil é o valor de um carro. Quer dizer, é o valor do meu carro, né? Eu sei que vocês já precisariam de advogado. Eu não, porque o meu carro não chega nesse valor. Mas R$20 mil é o valor de um carro. A pessoa está indo brigar por R$20 mil sem advogado? Isso é uma das coisas que eu não concordo com a lei. Eu acho que podia ser diferente. Por exemplo, 5 salários mínimos, perfeito. Né? Até R$5 mil, ok, tudo bem. Aí ainda pergunto, qual é o advogado que não quer uma causa de R$5 mil? Eu quero. Não é? Se pensar 5 mil, 20%, dá R$1.000. Ué, não tá bom?
Mas mesmo assim, eu acho que 5 mil seria razoável para a parte não ter advogado. Agora, nós estamos falando de 20 mil reais para a parte chegar lá e, né, não acho que isso seria o ideal, mas a lei quis assim, enfim. Então, esses são os pontos positivos do juizado, né? Para quem está começando, e veja, quando a gente está começando, a gente tem uma série de dificuldades, eu digo, de receios, né? A gente fica inseguro. Ai, meu Deus, eu vou entrar com a ação, será que vai dar certo? E se eu perder? E se o cliente perder? E se tiver honorário, se tiver custo? Então, isso facilita a vida do jovem advogado, né? Você tem o juizado à sua disposição, esses são os pontos positivos, tá? Eu falei para vocês, eu sou de uma época em que a lei era a lei antiga. Eu vi os juizados especiais nascerem, né? E eu trabalhei muito em juizados, porque quando eu me formei na faculdade, eu fui trabalhar no escritório que defendia as empresas de ônibus de São Paulo. Então, eu era cliente do juizado. Imagina, que o ônibus bate tudo quanto é carro, né, na rua. E aí a gente era cliente do juizado. E como eu estava chegando, o juizado estava chegando, eu estava chegando, estava todo mundo chegando, né? Falou, ó, põe o moleque para ir lá no juizado. Né? Nenhum advogado velho queria ir no juizado. Até porque as audiências ocorriam depois das 18 horas. Então, eu fiz audiência saindo do fórum mais de 10 horas da noite, né? Porque ficava um monte de gente lá esperando ser chamado, e você tinha essa questão, né? Uma hora você vai ser chamado. Marca todo mundo para as 18 horas, seja o que Deus quiser, né? E eu vi a Lei 9.099, então, surgir, e eu trabalhei muito em juizado de todo tipo, né? Para poder perceber o que tem de bom e o que tem de ruim. Eu falei isso de bom, mas eu vou falar para vocês o que tem de ruim, porque nem tudo são flores, né? E a jovem advocacia que vai começar e vai ao juizado precisa saber de algumas coisas. A primeira coisa é o seguinte: infelizmente, você tem em muitos juizados aqui, vou falar do estado de São Paulo, que é o que eu conheço, no resto do Brasil não conheço, mas aqui em São Paulo, a gente tem muitos juizados em que o juiz faz o que quer. Esse é um problema. Desrespeitando totalmente a lei. O juiz cria a própria lei dele no juizado. Por que isso acontece? Porque o sistema do juizado não tem um sistema recursal eficiente, né? Quem julga os recursos é uma turma julgadora composta por juízes de primeiro grau, que muitas vezes são amigos daqueles juízes que julgaram o seu processo. Né? Eles tomam café junto de tarde, né? Aquela hora do cafezinho, bate-papo, e depois se reúnem na turma recursal para julgar os recursos. E aí, o que acontece? Você não tem um controle efetivo da legalidade. E aí você tem juízes que passam por cima da lei. Isso é um problema, né? E eu te digo um problema que acontece muito, que eu vejo muito acontecer. Acontecia muito na minha comarca, não sei se ainda acontece, né? Porque eu também, depois da pandemia, tudo mudou e a gente, enfim, mas era muito comum o juiz aqui no juizado mandar citar o réu e dar um prazo de 15 dias para ele apresentar a defesa. O que é um absurdo. Absurdo, porque a lei 9.099 é clara em estabelecer que a defesa vai ser apresentada em audiência de instrução. Tá? Você não pode subverter a regra processual da sua cabeça. Né? Você pode mexer em outras coisas, mas na regra processual, não. Porque isso implica em violação do devido processo legal, que é um princípio constitucional. Então, assim, aqui tinha um juiz que passou por aqui, foi ele que começou essa história toda. Ele marcava audiência de conciliação, mandando apresentar a contestação na audiência de conciliação, que é outra coisa errada, porque a lei me dá o direito de apresentar a contestação na audiência de instrução. Mas ele mandava apresentar na audiência de conciliação. Então, assim, esse é um grande problema que nós temos, o juiz fazendo o que ele quer, né? Aí eu falo, compete ao advogado e brigar com o juiz, né? O Conselho Nacional de Justiça está aí. Se você se sentiu prejudicado no seu juizado, vai ao Conselho Nacional de Justiça, né? Não tem problema, está aí para isso. Outro problema recorrente, muitos juízes não conhecem a Lei 9.099.
O juiz estudou para passar no concurso, decorou o Código Civil, o Código de Processo Civil, passou no concurso e nunca mais abriu o vadimeco. Aí ele foi mandado para o juizado. Ele quer aplicar o quê no juizado? O Código de Processo Civil. Está errado. Por quê? Porque a Lei 9.099 tem regras próprias, regras processuais. Veja, a Lei 9.099 é uma lei processual. Ela disciplina um procedimento judicial que tem que ser seguido pelo juiz, porque é a regra do jogo. Você imagina o juiz, num jogo de basquete, aplicar as regras do futebol? Tem cabimento, são regras diferentes. E nós temos ainda esse problema recorrente, infelizmente, de juízes aplicando indistintamente o CPC, quando, na verdade, tem que aplicar a Lei 9.099. Isso é um problema, né? Agora mesmo, agora recente, a gente teve um colega comentando aqui, desesperado, que tomou uma revelia lá no juizado porque não apresentou a contestação no prazo de 15 dias. Ele falou, o que eu faço? Eu estou desesperado. O juiz decretou minha revelia. Tá tudo errado. Onde tem contestação no prazo de 15 dias? Né? Não tem. Então, assim, esse é um problema que depende da gente combater. Eu acho que o advogado tem que combater esse tipo de coisa, porque o juizado é uma coisa boa, mas esses problemas vão afastando o advogado do juizado, infelizmente. Né? Porque eu tenho muitos colegas que falam, não, eu prefiro entrar na justiça comum, mesmo que tenha que pagar as custas, do que entrar no juizado. Uma pena. Né? Eu acho que o maior problema do juizado é a questão do recurso. Né? De a gente não ter um recurso efetivo que pudesse combater as ilegalidades que são cometidas. Acho que esse é o ponto vulnerável aí da Lei 9.099. Mas eu sou um entusiasta dos juizados. Eu acho que os juizados eles já evoluíram bastante do que eram antigamente. Hoje, a maioria das comarcas tem uma vara específica de juizado. Né? Aqui na minha comarca tem, Carol conhece bem, no ABC todo, todas as cidades, as comarcas que compõem o grande ABC têm varas de juizado. Confesso que eu não sei, interior afora, eu acho que não deve ser assim em todas as comarcas, mas a grande maioria hoje já tem uma vara especializada, uma vara própria do juizado, com um juiz próprio do juizado. Isso que é importante. Porque o que eu falei, no começo, a gente convivia com o próprio juiz, né? O juiz de direito, que às 6 horas da tarde ele saía da vara dele e ia para o juizado julgar processo. Né? As barbaridades eram maiores ainda, porque esse realmente não conhecia nada da Lei 9.099. Hoje, pelo menos, onde tem um juiz próprio do juizado, a gente espera que esse tenha mais contato com a Lei 9.099. Embora isso também não quer dizer nada, viu? Porque a gente continua vendo algumas barbaridades aqui. Tá? Então, acho que era isso que o ponto principal que eu queria trazer para vocês aqui, para poder falar um pouquinho sobre a Lei 9.099, né? E claro, eu falei, eu sou entusiasta da lei, tanto sou um entusiasta da lei, Carol, que você me permite, que eu tenho que mostrar que eu tenho um livro sobre isso. Olha aqui, ó, vou ter que fazer uma propaganda aqui, ó. Os Juizados Especiais Cíveis, olha só. É um livro comentando a lei dos juizados. Né? Quem tiver interesse aí em estudar um pouquinho mais os juizados, eu recomendo. Né? Editora Mizuno, que é aí de Leme, né? Grande editora Mizuno dessa grande cidade que é Leme. Né? Então, acho que dentro do tempo que eu tinha aqui, eu pude falar um pouquinho do juizado. E agora eu devolvo a palavra a Carol e eu estou aqui à disposição de vocês. Bom, como sempre, foi super esclarecedor aqui. E agora eu passo a palavra à doutora Josiane para que ela faça as considerações dela, os comentários dela, as perguntas, enfim. Fica à vontade, Josi. Oi, pessoal. Também conhecia, então adorei os esclarecimentos. Eu confesso que não atuo muito no juizado, eu atuei poucas vezes, então
Eu até confessei para a Carol, falei, vou dar uma revisada na lei para não falar abobrinha aqui. Parabéns pela explicação e obrigada pelo convite, Carol. Bom, eu gostaria, assim, algumas ponderações que eu marquei para falar da lei aqui com todos, em especial nós, jovens advogados. O doutor até já adiantou e emitiu a sua opinião sobre, mas eu gostaria de debater um pouquinho mais sobre alguns pontos específicos. O primeiro deles que eu anotei, o que eu também não concordo, me causa um grande desconforto a possibilidade que a lei traz das pessoas a demandarem no juizado especial sem advogado, para as causas até de 20 salários. E 20 salários é muito. Para a minha cidade, aqui em Leme, é um valor considerável. Não dá para falar que é pequena causa, tá? E o maior problema que eu vejo, assim, na cabeça da pessoa que demanda sozinha no judiciário, é que ela não tem o conhecimento ou a amplitude daquela situação pode se tornar, tá? Porque o trabalho do advogado em si é ouvir o relato do seu cliente e dali delimitar tudo que pode acontecer, tudo que pode interferir no direito dele, enfim, inúmeras questões. Então, nós, como estudamos o direito, fomos treinados para ter essa visão um pouco mais ampla. E a pessoa só está enxergando aquilo. Olha, é o dano moral, mas e tudo que pode ter relacionado ao dano moral, ele não consegue enxergar, tá? Eu deixo aqui um exemplo, porque eu já atuei como diligente aqui no juizado especial da minha cidade, e para um banco. E eu vi a parte de demandar contra o banco, sem advogado, e a pessoa perder o processo. Mas por questões, assim, técnicas, eu diria, tá? E aí, o que complica é que, em fase de recurso, a pessoa vai precisar do advogado. A pessoa vai pagar custas. E a pessoa pode correr o risco de perder novamente e pagar honorários sucumbenciais. Exato. Eu acho que... Pode falar, doutor. Não, exato, é isso mesmo. Né? Então, assim, eu acho que, num primeiro momento, o nosso trabalho também como advogado, jovem advogado, é orientar essa pessoa que nos procura a, de repente, falar assim, olha, dá para fazer no juizado, mas explicar tudo isso para ela. Porque, às vezes, a pessoa não quer pagar o advogado, mas não consegue fazer uma medição dos prós e os contras. Sim. Né? Então, eu acho que a gente também tem que defender o nosso espaço e conscientizar os clientes, né? Então, às vezes, até mesmo como cidadã, a gente vê algumas situações no juizado que a gente fica inconformado e lá na frente é muito difícil, de repente, revogar a decisão. Como o doutor Fernando mesmo mencionou, para ele, na visão dele, pelo que eu entendi, doutor, a principal falha é a questão dos recursos, por essas situações que o doutor já relatou, né? É isso mesmo, ele está coberta de razão. Você sabe que, olha só, eu falei, eu fiz muito juizado na minha vida, e eu defendia o réu nas empresas de ônibus. E muitas das ações, não, a parte contrária ia reclamar sem advogado, né? E assim, veja, responsabilidade civil é um tema complicado, complexo, né? Vou lembrar vocês como vocês apanharam na faculdade para passar. Vocês tinham um semestre inteiro que era responsabilidade civil e ó, né? Então não é assunto corriqueiro, banal. É uma coisa que depende muito de estudo. E assim, eu ganhei muita ação por questões técnicas de responsabilidade civil, né? Não adianta, você vai dizer, mas vai ter um advogado, um defensor público para a pessoa no dia da audiência. Não resolve. A construção se faz antes. A construção se faz antes, né? O que a doutora lembrou muito bem, né? A função do advogado
E veja, isso vale para todos nós, né? Para a jovem advocacia em geral. A função do advogado, ela vai muito além de entrar com a ação. Né? A nossa função é entender o problema do cliente, explicar para ele o problema, né? Encontrar a melhor alternativa. E, às vezes, a melhor alternativa é não entrar com a ação. Né? Agora, se a pessoa vai sozinha no juizado, a pessoa que atender ela lá no cartório não vai poder dizer para ela, olha, é melhor você não entrar com a ação. Porque ela vai sair dizendo, olha, eu fui lá e eles não quiseram me atender. Né? Acaba entrando com a ação de qualquer jeito, e aí vai perder a ação, infelizmente. Agora, veja, eu acho importante você permitir o acesso à jurisdição sem advogado, nesse caso, do juizado. O que eu não concordo é com o valor. Eu acho o valor um absurdo. 20 salários mínimos é um absurdo. Né? A lei devia colocar um limite menor para isso. Né? 5 salários mínimos, que ainda é alto, então, talvez fosse mais razoável. Né? Porque 20 salários mínimos não justifica a pessoa estar sem advogado contra uma empresa que vai estar lá com bons advogados. Né? A empresa não vai lá de graça à toa também, né, para dar cara a tapa. Ela vai lá se defender da melhor maneira possível. Então, eu acho que esse é um problema da lei, realmente, que deveria ser revisto. Né? Mas o que a gente tem visto hoje, por outro lado, também é o seguinte: hoje, pelo menos aqui na região, na minha região, que é o Grande ABC, a maioria das pessoas hoje já procura um advogado. Né? Se a causa tem um valor substancial, ela procura um advogado para entrar com a ação, mesmo que seja no juizado. Né? A gente tem recebido, quando a gente recebe a citação aqui, para defender alguém, geralmente vem uma petição feita por advogado, que é um bom sinal. Né? Acho que as pessoas, mesmo elas estão caindo em si de que é importante ter um advogado. Né? Eu acho que essa conscientização ela está acontecendo. Né? Mas, enfim, né? Para nós, né, e a gente agora falando da nossa parte, nós somos advogados, né? Para nós, eu quero dizer o seguinte, mesmo o pessoal da Jovem Advocacia, a gente está dizendo aqui, olha, o juizado é interessante por causa disso, por causa daquilo, ele tem prós, ele tem contra, como tudo na vida, só que uma coisa é importante deixar aqui registrado, tá? O advogado que vai atuar no juizado precisa estudar a Lei 9.099. Não vai lá de peito aberto, porque a lei é muito diferente do processo civil. Tá? Se você for lá só pensando em processo civil, você vai acabar se dando mal. Tá? Então, nós temos lá prazos diferenciados, atos processuais diferenciados, procedimento diferenciado. Né? Então, é importante estudar a Lei 9.099 para não fazer coisa errada, né? Para não chegar lá e passar vergonha. Né? O juiz pode fazer coisa errada porque ele é o juiz. Né? O advogado não pode fazer coisa errada. Né? Doutor, nesse ponto de ser diferente, né, a lei do juizado com o Código de Processo Civil, tem um ponto até, talvez o doutor consiga me esclarecer melhor, porque eu não cheguei a um entendimento do porquê. É o caso da pessoa se fazer, tem que estar presente a pessoa, mesmo que seja representado por um advogado, ela tem que ir pessoalmente para, né, nas audiências, enfim, sob pena até de revelia, arquivamento dos autos, entre essas coisas. É um ponto também que eu não concordo com a lei, porque no fim, se a pessoa tem um advogado, ela confiou os poderes ao advogado para que atue em nome dela. Então, com certeza, ela já conversou com o advogado os limites de um possível acordo e tal. Eu não consigo entender o porquê. Se o doutor puder falar um pouquinho sobre isso. É um ponto bem interessante esse. Você sabe que, assim, e realmente é muito sério, né? É interessante e muito sério, porque a lei diz, olha, o autor tem que estar presente na audiência sob pena de extinção do feito. E o réu tem que estar presente na audiência sob pena de revelia, né? Pessoalmente, não pelos advogados. Então, é uma questão muito séria. Você me pergunta por quê? Eu vou te dizer o que acontece. A Lei 9.099, quando ela foi... A anterior também. Essas duas leis vieram
do processo do trabalho. Tá? O espelho para a criação dessas leis foi o processo do trabalho. Evidentemente que não foi o processo civil, né? Então, se você pegar o processo do trabalho, toda a sistemática, porque o processo do trabalho ele é voltado, pelo menos em tese, para a celeridade, né? Você tem toda a estrutura baseada no princípio da celeridade. Então, o que é o processo do trabalho? Você distribui a ação, marca uma audiência, às vezes essa audiência é uma só, às vezes é duas, né? Então, marca uma audiência, nessa audiência vem, apresenta a defesa, resolve tudo, né? E o juizado especial, a Lei 9.099, ela foi criada a partir do processo do trabalho. Porque o que a gente faz no juizado? Entra com a ação, o juiz marca uma audiência, vai para a audiência, não tem acordo, marca outra, resolve tudo, né? Então, é muito similar ao processo do trabalho. E no processo do trabalho tem essa regra. A parte tem que estar presente pessoalmente. E o advogado é figurante, né? No processo do trabalho, o advogado é figurante. Porque não adianta nada eu estar lá, bonitão, lá na audiência, e meu cliente não aparecer, né? E todo mundo que milita na área trabalhista sabe como é que a gente tem que visitar o cardiologista pelo menos uma vez por ano, porque esses clientes matam a gente do coração, né? Você fica ali olhando no relógio e ele não chega, né? E aí você fala, pô, não chegou, eu tô aqui, né? Agora deu uma aliviada para a reclamada, né? A reforma trabalhista aí deu uma aliviada, né? Que antigamente, se a empresa não aparecesse, era revelia e confusão total. Agora, se o advogado estiver lá, pelo menos é obrigado a receber a defesa. Mas veja, é a mesma ideia. Você tem que estar presente. Se o reclamante não está presente, arquiva o processo. Se a reclamada não está presente, é revelia. Essa base foi utilizada para a Lei 9.099. E a ideia você perguntou o porquê. O porquê é o seguinte, o princípio básico dessa Lei 9.099, assim como da CLT, do processo do trabalho, é a conciliação. É a conciliação. O processo trabalhista não é para ser julgado, né? O julgamento é algo excepcional, é fora da curva. O processo trabalhista é para fazer acordo. Porque através do acordo você vai pacificar a relação capital-trabalho, que é o que a gente objetiva. Na Lei 9.099 é a mesma coisa. Eu não quero um julgamento, eu quero um acordo. E para que o acordo aconteça mais fácil, é preciso que as partes estejam presentes. Porque se você bota 2 advogados lá, eles não vão perder tempo fazendo acordo. Você vai dizer, eu quero 10, não, eu pago 5, né? Então não tem acordo, vamos embora. Né? Agora, a parte não, se a parte está ali, o juiz pode falar com ela. Mas veja bem, né? Olha o risco, aquelas coisas que vai influenciar. É por isso que a parte tem que estar presente na audiência, e não o advogado, né? Então, você precisa ter a parte com a possibilidade de estar representada por um advogado, né? Esse é o ponto. É igualzinho o princípio do processo do trabalho, tá? É a mesma coisa. Não, agora, na minha visão, eu não tinha entendido, até porque eu sou civilista, né? Eu também não sou trabalhista, então agora eu entendi, obrigada. Nada, imagina. E assim, um último ponto que eu anotei aqui para a gente conversar um pouquinho também é a questão, né, justamente, dando continuidade nesse ponto, da parte estar presente, mas teve a resolução do CNJ, né, de que a justiça tem que disponibilizar um local para que a parte compareça e viabilize o ato de conciliação ou de instrução, tal, mas atribui um ônus à pessoa também para que ela tenha um equipamento que viabilize ela. Talvez, na minha visão, primeiramente, eu diria que seria na verdade, não está facilitando o acesso à justiça, mas está complicando, porque nós sabemos que tem essa resolução de que o fórum deveria disponibilizar, né, tal. Na minha cidade, pelo menos aqui,
isso demorou um pouco para acontecer e ficou a briga depois se era ônus do advogado, receber a parte e tal. Eu gostaria que o senhor ponderasse um pouquinho sobre isso também. Você sabe que, olha só, esse ponto em particular, inclusive eu escrevi sobre isso em algum lugar. Eu escrevo postando nos blogs, eu não sei onde que eu pus isso aí. Mas quando mudou a lei, isso foi uma coisa. É uma coisa tão séria e tão grave mas quase ninguém falou a respeito, né? A lei 9.099 foi alterada para que a audiência de conciliação, tá, fosse feita por meio remoto, tá? Então essa foi a alteração da lei. Eu tenho assim. Primeiro, essa audiência virtual, para mim, não sei se é porque eu sou velho, mas para mim não presta. Não presta. Audiência virtual é um negócio abominável. Abominável. Tá? Eu sempre fui contra a audiência virtual. Por N fatores. Né? E assim, principalmente porque a atuação do advogado fica restrita a nada. Tá? Então, não precisa mais de advogado, se a audiência vai ser virtual. Lá na presença do juiz, o advogado faz a diferença. Né? Se você levanta a voz, você precisa levantar a voz, você bate na mesa, precisa bater na mesa. Aqui na audiência virtual, se você não quiser ouvir o que eu estou falando, você desliga meu microfone. Né? Quero ver o juiz caçar minha palavra numa audiência presencial. Não vai mesmo. Mas aqui, se você não quiser ouvir se você não quiser ouvir o que eu estou falando, você aperta o botão aqui e desliga meu microfone. Então, assim, eu sou absolutamente contra a audiência virtual em todos os sentidos. Mas, inclusive porque não tem previsão legal. É contra a lei. É contra a lei. O Código de Processo Civil não admite audiência de instrução por via remota. Eu dou o braço a torcer, eu dou o braço realmente para dizer o seguinte: a audiência de conciliação pode. Porque está previsto expressamente lá no artigo 333, lá, que é aquele que trata da audiência de conciliação. Mas a audiência de instrução, não. Tá? Então, muito bem. Aí o legislador, olha, ok, vamos fazer então audiência de conciliação no juizado por meio virtual. E modificou a lei. Veja, não estou falando de audiência de instrução, agora estou falando de conciliação. Só que a conciliação no juizado é diferente da conciliação na justiça comum. Por quê? Porque no juizado, a parte tem que estar presente ao ato, é o que nós estávamos falando agora há pouco, sob pena de extinção ou de revelia, conforme o polo que a parte ocupa. Então, você está colocando um ônus, sim, para a parte de ter que ter um equipamento que tem acesso à internet. Desculpa, gente. Quem vai para o juizado especial ser autor sem advogado é porque já não tem dinheiro. E esse cidadão provavelmente não tem acesso fácil à internet. Tá? Isso vale para o autor, vale para o réu. E aí diz, a lei diz, se você não ingressar na sala virtual, você vai tomar a revelia. Ou o juiz vai extinguir o seu processo. Então, você não está facilitando o acesso. Você está dificultando a vida das partes. Você está facilitando a vida do juiz, porque ele pode extinguir o processo facinho, porque o autor não conseguiu entrar. Agora, veja. Aí você me diz, ok, mas o CNJ falou que o fórum tem que ter um local. Ora, se tem um local, é a sala de audiência. Vai fazer o cidadão ir até o fórum para se conectar à internet para ir para uma audiência. Não tem o menor cabimento. Tem o menor cabimento. Isso é muito perigoso. Isso que fizeram é criminoso. Né? É criminoso. Você está imputando à parte um ônus que ela não tem. Né? Ela não tem que ter acesso à internet. E a gente sabe que muita gente... Porque, é claro, você veja, um deputado fazer uma lei desse tipo, um gabinete, lá em Brasília, com ar-condicionado, com 40 assessores,
com o motorista, é fácil, olha, ele fica ali, olha a internet, que legal, olha, eu adoro navegar na internet, vamos botar a internet nos processos. Só que não pode no juizado, né? Você está falando, pô, aquele senhorzinho que foi lá, ele tem 70 anos, foi reclamar no juizado lá, o juiz marca uma audiência virtual para ele. Não tem cabimento. E se não comparecer na audiência virtual, vou extinguir o seu processo. Isso é um absurdo. Isso aí não tem... Assim, eu confesso que eu não vi nem ser aplicado ainda, isso aí, mas está na lei, né? Perigoso, perigoso. Eu sou totalmente contra esse tipo de coisa, né? Então, e falo para a jovem advocacia, sejam contra a audiência virtual. Ela pode te facilitar a sua vida no primeiro instante, né? Você fala, aí não precisa ter o fórum. Mas quando você, principalmente se você é advogado do autor, isso vai trazer prejuízo muito grande a longo prazo, né? Entre outras coisas, produção de prova, né? A gente sabe tudo que pode acontecer numa audiência virtual. É isso. Não, é exatamente isso. E a questão é porque nós vamos discutindo aqui em Leme uma situação de que, assim, era justamente um senhor de quase 70 anos que recebeu uma intimação, na verdade ele era o réu no juizado especial, e a citação estava lá marcando o link para ele acessar e as dúvidas no WhatsApp. Pois é. E ele não tinha internet e ele não tinha celular. Aliás, ele não tem, né? Não tem internet, não tem celular. E ele indo no juizado, o local estava fechado, então, tipo assim, foi julgado a revelia por essas condições técnicas, né? E aí fica a pergunta, como é que faz? Para quem essa pessoa vai recorrer? É complicado. Então, assim, ao mesmo tempo que facilita, tem alguns pontos técnicos que precisam ser melhor trabalhados para realmente aperfeiçoar o sistema do juizado. Sem dúvida. Mas isso você vê, é um bom retrato do que é um absurdo. É um absurdo porque, veja, uma coisa assim, você falar, nós passamos um período complicado de pandemia, né? Ok, foi 1 ano e meio que foi tudo difícil e a saída encontrada foi ter audiência virtual, para a justiça não parar de vez. Ok, né? Tudo bem. Então, tapamos os olhos para a legalidade da coisa e aceitamos. O que não pode? Tornar isso permanente. Né? A tendência é que seja, né, claro doutor Fernando? Você é juiz, você quer ir para o fórum? Não, fala sério. Né? Você pode fazer audiência na sua casa. Você vai ficar ouvindo aquele monte de encheção de saco. Você pode estar na sua casa ali fazendo... Né? Você faz uma audiência, corre ali, faz um spinning, faz um não sei o que lá, vai na piscina, volta, faz outra audiência. Eu não quero ir para o fórum mesmo. Né? Mas não é essa questão. A gente tem que pensar no geral. Né? Eu sei que tem muito advogado que não está concordando comigo. Ah, não, vai, pelo amor de Deus, eu também não quero ir para o fórum. Né? Só que nós temos uma responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade com o nosso cliente. Né? A atuação do advogado, vocês acham que a audiência não faz diferença? Faz muita diferença. Né? Eu já saí de muita audiência que eu estava perdendo porque eu reverti na audiência a situação. Né? Então, você tem aquela possibilidade de se impor naquele momento. Coisa que pelo vídeo não faz, esquece. Não tem como a gente se impor pelo computador. Né? É o tete a tete, né, doutor? É a mesma coisa, a gente pode fazer uma petição perfeita, mas não substituir uma narrativa nossa. Exato. Né? O que um despacho ali no fórum não faz uma diferença? Exatamente. Não é? Só quem já foi lá sabe como é. Né? Você vai lá, fica esperando o juiz, sabe? Não tem 1 hora, ele está na audiência, não tem problema. Fico esperando até o fim do dia, mas eu vou falar com ele vai me ouvir. Né? E aí que você faz a diferença. Né? Fórum fechado, gente, esquece. Não precisa de advogado para isso. Né? Não precisa de advogado, de juiz. Sabe o que vai acontecer? Aquele negócio da inteligência artificial que todo mundo está falando, né? Vai chegar mais cedo. Para que advogado? O computador faz a petição, o outro computador responde. Né? Mas o direito é uma ciência social e humana. É isso que a gente tem que entender. O computador não vai substituir o advogado. Nem o juiz.
E nem aquela conversa que você chega lá e fala, excelência, tem coisa errada no seu cartório. Porque toda vez que eu venho aqui, meu processo está lá no fim da fila. Né? Porque isso acontece também. Né? E no cartório? Quantas vezes você vai lá no cartório? Cadê o meu processo que não está andando? Né? Vai lá, bate de frente com todo mundo. Essa é a atuação do advogado. Essa é a função do advogado. Não é ficar lá no computador digitando petição e mandando sem saber para onde vai, como vai, né? Você vai no cartório e fala, eu quero mesmo. Cadê o processo? Não tem processo, não tem petição, não tem nada, né? Porque é um arquivo que fica flutuando na nuvem, né? Ah, não, mas eu quero levar meu processo para o juiz ver. Ah, mas não tem processo, né? Então, a nossa profissão está realmente sendo muito desvalorizada nesse ponto. As pessoas não entendem. Eu acho assim, principalmente o jovem advogado que está acostumado com tecnologia, né? Mas que não está acostumado aí no fórum, porque, coitado, ele já começou... Uma era tecnológica. Não, ele começou numa era tecnológica e em digital. O fórum fechou por causa da pandemia, né? Então, esse aí não teve oportunidade de ir ao fórum para ver como é o trabalho mesmo, aquele trabalho de luta mesmo, de tete a tete que a doutora falou, né? Porque é isso que faz a diferença na advocacia, né? E não fazer uma petição bonitinha e mandar pelo computador, que ninguém vai ler, né? Que a verdade é essa. Né? Não é de fazer uma petição linda, maravilhosa, que o juiz não vai ler. Né? Ele não tem tempo para ler, ele tem outras coisas para fazer. Você acha que vai ler petição? Né? Então é isso, gente. A gente abre o olho. Isso aí está matando a nossa profissão. Né? Os meios digitais, enquanto eles facilitam a vida, eles matam a nossa profissão. E eu já vou dizer, né? Eu vi outras profissões acabarem graças à tecnologia. Não tem mais despachante hoje em dia. Você vai no despachante? Né? Lembra que o despachante era essencial para a nossa vida. Tudo era o despachante. Né? Precisava de um documento, era o despachante. Licenciar o carro era o despachante. Cadê que o despachante sumiu? Né? Nós vamos ser os próximos? Bom, eu vou passar a palavra para a Josi para as considerações finais já desse painel que foi tão construtivo e tão produtivo. Obrigada, Josi, por fazer parte desse painel. Não, eu só vou encerrar aqui agradecendo novamente o convite, Carol. Agradecer por ter conhecido o professor Fernando. Já gostei bastante da didática, da forma como pudemos conversar aqui. Tem uma forma de pensar muito parecida com a minha, foi excelentes ponderações que eu acho que realmente nós temos que pensar como jovens advogados, temos que estar pensando também nisso e valorizar aí a nossa profissão, né? Então é isso, muito obrigada. Bom, agora, doutor Fernando, meu querido amigo, professor, suas considerações. Carol, foi ótimo, eu adorei estar aqui com vocês, batendo esse papo, principalmente sobre um tema que eu gosto muito, que é o juizado, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer ao pessoal da Jovem Advocacia, o pessoal da ESA, da OAB São Paulo, a todo mundo, e estou aberto aqui, quando você precisar, me chama que eu venho falar, a gente vai falar de outros assuntos aqui. Super legal, muito obrigado. Bom, muito obrigada a todos, em especial ao doutor Fernando e à doutora Josi por fazerem parte desse painel. E até o próximo painel, até o próximo Iniciando na Advocacia.